Hoje nós chegamos no capítulo 5, então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos. Então Ester está entre Neemias e Jó, para facilitar, para você abrir aí, e a nossa oração é que hoje a gente possa receber esta palavra no nosso coração. E aí eu queria que você repetisse esta palavra aqui comigo, ó. Vamos juntos? Reviravolta. Quem nunca passou por uma reviravolta na sua vida? Pare aí para lembrar agora um pouquinho. Uma reviravolta na sua história. O dicionário da língua portuguesa define reviravolta como uma mudança brusca de uma situação. Ou seja, eu estou indo nessa situação, nessa direção, e de repente, do nada, eu viro e vou no outro caminho. Isso é uma reviravolta. Como está muito em voga essa questão da inteligência artificial, né? Tudo que faz agora, vai lá e pergunta para a IA, o que ela responde. Eu também quis ter a curiosidade dessa semana, perguntar para a inteligência artificial o que ela pensa sobre reviravolta. Já que ela tem instruído tanta gente, o que ela fala sobre reviravolta? E aí eu fiz questão de perguntar, fui lá e disse assim: inteligência artificial, você pode me definir o que é reviravolta? E é interessante como ela sempre nos responde tão educadamente, né? Uma reviravolta refere-se a uma mudança drástica e surpreendente na direção, no desenvolvimento ou no resultado de uma situação, história, enredo, evento. Quando algo inesperado acontece, alterando completamente o curso dos acontecimentos. Gostei dessa frase. Ela disse assim: quando algo inesperado acontece, alterando completamente o curso dos acontecimentos. Tem algo na sua vida que você gostaria que de maneira inesperada o curso dos acontecimentos pudessem ser mudados? Isso é uma reviravolta. Eu queria que você agora pudesse, em alguns segundos, falar com quem está próximo a você sobre qual reviravolta você gostaria que acontecesse na sua vida. Eu queria que você compartilhasse agora um pouquinho sobre isso. Nós somos a geração do upload, não só do download. A gente recebe o tempo inteiro, mas a gente quer falar. Compartilhe aí com quem está perto de você. Mário, só gira aí um pouquinho. Olha só, pergunte para ele, pergunte para quem está próximo de você, o que você gostaria de uma reviravolta na sua vida? Compartilhe aí agora, esse tempo é para isso mesmo. Queria que você falasse com quem está perto de você, qual é a reviravolta que você espera. Qual é a reviravolta que você gostaria, uma mudança de uma situação, né? Que você gostaria que mudasse. Você que está em casa aí, reúne a sua turma aí e pergunta aí, qual é a mudança que a gente gostaria? O que eu gostaria que mudasse drasticamente assim na minha vida durante esses dias? Talvez você está anotando aí, número 1, número 2, número 3. Conseguiu fechar aí a lista já? Das reviravoltas que você gostaria? O que você gostaria que acontecesse? Qual é a reviravolta? Os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Ester vai tratar justamente sobre uma reviravolta na história. Vou repetir. Os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Ester vai tratar justamente sobre a reviravolta em toda a história. E é interessante que o nosso Deus, Ele é um especialista em reviravoltas. E aí, se você está com a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você estivesse com o seu aplicativo acionado. O capítulo 5 começa assim: no terceiro dia, Ester se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio, no interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência.
É interessante que o capítulo 4 termina com Esther dizendo: olha, orem por mim, eu vou fazer 3 dias de jejum com a minha turma aqui, e eu queria que vocês orassem daí, porque aconteça o que acontecer, eu irei falar com o rei. Se ele me matar, bem, se ele não me matar, ok, não importa o que acontecer, eu irei falar com o rei. Se eu tiver de morrer, eu morrerei. Era contra a lei se estar na presença, ir à presença do rei, ir falar com o rei Assuero, sem ser por ele chamado. Era uma afronta. E então Esther define, ela toma uma decisão diante de Deus: eu irei. Agora é interessante que o capítulo 5 começa justamente mostrando Esther, e aí o texto diz: no 3º dia, ela pediu quantos dias? 3. No 3º dia ela age. Sabe por quê? Porque não basta, e eu abro um parêntese aqui, não basta apenas orar, não basta apenas jejuar, nós precisamos em muitas circunstâncias agir. E é interessante que ela faz isso, ela ora, ela se prepara, mas ela não fica apenas no preparo, ela age, ela toma uma decisão, ela não apenas fica naquela expectativa que Deus vai fazer, mas Deus vai usar a minha vida. Então ela exerce a sua fé, ela sai, ela se apronta, e ela vai em direção ao rei. E o texto diz que ela chega perto bastante, a ponto de ser notada, e o rei então percebe a sua presença, ou quem sabe até mesmo o seu perfume, o perfume da sua esposa, da sua amada, e ele sente que quando Esther estava vindo, e enquanto ele viu a rainha Esther parada ali no pátio, diz o versículo de número 2, você está acompanhando aí, que ela alcançou o favor diante do rei, e ele estende-lhe o cetro de ouro que ele tinha na mão. Esther então vem, se aproxima, o estender do cetro era a autorização, que de fato ela poderia se achegar, ela era bem-vinda, então ela chega, e ela toca no cetro, diz o versículo de número 3, e então o rei lhe pergunta: o que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? E é interessante que ele, de maneira graciosa, eu fico pensando assim, esse marido querendo cortejar a esposa, de maneira graciosa, ele diz assim: o que é que você tem, Esther? Qual é o seu pedido? E antes dela fazer o seu pedido, ele já diz assim: eu estou disposto a lhe dar o quê? A metade do meu reino. Eu estou disposto a lhe entregar a metade do meu reino. Então Esther, de maneira muito simples, e ela já tinha uma estratégia que Deus tinha colocado no seu coração, ela vem e faz um convite ao rei Assuero: se for do seu agrado, venha com Amã a um banquete que eu preparei para o rei. É interessante que o rei ficou tão animado com esta conversa, o rei ficou tão impactado com aquele convite de poder estar com a rainha, e algo que com toda certeza chegou no momento com muita preparação. A gente já vai ver e notar que ela já vinha orando por isso, e ela diz: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete, ou com Amã, o banquete que eu preparei para o rei. Alguém já disse que o caminho mais perto para o coração do homem passa pelo estômago. Não sei se isso é verdade, né? Diz que se quiser pegar um homem, isso passa pelo estômago. Mas Esther, com sabedoria, chega, ela faz o convite, e sabe o que acontece na primeira noite? Os dois vêm, tem aquele momento juntos, e o jantar foi literalmente um sucesso. Aquele momento de bate-papo, fico imaginando as conversas, a descontração, naquele momento ali juntos. E é tão interessante que no verso de número 9, vai nos dizer, e é interessante a gente olhar para o texto como um todo. Amã vem, ele vem ao banquete, tudo estava preparado, e eles participaram, e mais uma vez, o que acontece? Assuero pergunta para Esther: Esther, o que você quer? Peça e lhe será dado, verso 6, mesmo que seja
a metade do meu reino. E aí Esther, então, de maneira estratégica e orientada por Deus, ela vira: se for possível cumprir o meu pedido, o meu desejo, eu gostaria que você e Amã voltasse aqui amanhã para um novo banquete. Que sabedoria de Esther! Ela não viu naquele primeiro momento a oportunidade, o tempo perfeito para tocar no assunto. Não é à toa que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Quanta sabedoria de Esther aqui, orientada e dominada pelo Espírito Santo, na primeira noite, em não tocar em nada do assunto que ela precisava tocar. Mais ou menos assim: fica caladinha, Esther. Porque no fundo, quando ele diz assim: o que você quer, Esther? Eu estou pronto a te dar metade do meu reino. Dava vontade, literalmente, se a gente estivesse no lugar de Esther, dizer assim: é esse camarada aqui, ó Senhor, que está aqui com a gente, ele está querendo acabar com nós. Mas ela não, ela calma, ela se aquieta e diz assim: amanhã eu gostaria de ter um banquete de novo com o senhor. E com quem? Com Amã. Eles vão para casa. Só que o texto vai dizer que acontece algo. Na saída do palácio, Amã se encontra com Mordecai. Mordecai estava lá na porta, do lado de fora, vestido de saco, cheio de cinza. Olha que cena. Amã está saindo e ele se encontra com Mordecai, que mais uma vez não se levanta diante dele. Lembra daquela história lá de trás? Que ele ficou chateado e foi por causa dela que o decreto já tinha sido enviado, que os judeus seriam mortos. E agora, mais uma vez, imagine Amã saindo do palácio, cheio de si, tinha acabado de jantar com o rei, acabado de jantar com a rainha, alguém que poderia estar pensando assim: eu sou extremamente influente, quando eu sair do palácio, todo mundo tem que se levantar para mim. Mas Mardoqueu não se curva diante dele. O fato de Mardoqueu não se curvar diante de Amã, traz no coração de Amã uma revolta terrível. Ele se contém, ele vai para casa, aí ele chega em casa, manda vir os amigos e a sua mulher. E aí ele começa a falar. Aí ele descarrega tudo que ele tinha para falar. E no verso 11 diz, como todo cara arrogante, ele começa a se gloriar, Rafael. Ele começa a dizer das riquezas, ele começa a dizer sobre o que tinha acontecido, ele começa a falar e ele começa a se exaltar. Porque ele começa a dizer que naquela conversa que ele teve com o rei fez altos elogios para ele, dizendo que ele era o cara, que ele era o oficial, e ele então estava se achando o máximo. Só que ao mesmo tempo que a sua vaidade estava sendo alimentada por tudo isso, o seu coração tinha um rancor terrível. Qual era o rancor? Mardoqueu não se curvar. E Amã está ali, vivendo esse misto de sentimentos. A vaidade em seu camarada. Imagine a influência: já fui convidado hoje, amanhã eu já recebi o convite da rainha para voltar. Imagine, de todo o império da Pérsia, ela só convidou 2 pessoas. Assuero, sou eu. Ó, imagine como é que estava o coração desse homem. Imagine a vaidade que não estava no coração desse Amã. Imagine como ele estava se sentindo. É tanto que no verso 12 ele diz: a própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir ao banquete que o rei tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã eu já estou convidado com ela. Aí agora olha o verso 13, olha o coração embrutecido desse homem. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado à porta do rei. Olha, nada disso me satisfaz. Está na presença da rainha, receber elogios do rei, enquanto aquele judeu não for morto, eu não vou estar satisfeito. Olha que coração. Aí, ouvindo toda essa história, o texto diz que ele estava extremamente furioso. Zeres, quem era Zeres?
a mulher de Amã. Zeres então vira para Amã e todos os seus amigos diz assim: manda fazer uma forca de 22 metros, para quê? Para matar quem? Mardoqueu ou Mordecai. Manda fazer a forca para que ele seja morto, e então vá alegre ao rei, ao banquete, e literalmente converse com ele. E aquela sugestão foi tão bem sucedida que ele manda construir a forca, 22 metros. Lembrando que os persas não tinham por costume matar os seus inimigos enforcados. Eles tinham por costume matar os seus inimigos empalados. Empalar é diferente de enforcar. Desculpe fazer esta comparação, mas a maneira mais simples da gente entender empalar é literalmente como fazer um espetinho de carne. E ele tinha mandado preparar uma forca de 22 metros para que ele pudesse empalar Mardoqueu. Você está achando que ele estava com seu coração assim tranquilo? Você está achando que ele estava tranquilo diante de toda aquela situação, mesmo tendo acesso ao jantar com a rainha? Não! Ele estava pronto, e no dia seguinte nós vamos notar isso, que ele vai para o palácio cedo, porque no seu coração qual era a vontade? Estar com o rei, para então mandar matar Mardoqueu. Ele volta para casa, manda construir essa forca, ele achou que isso era fantástico. E eu fico imaginando agora, olha a história, Ramã deitado e sonhando em mandar matar Mardoqueu. Lá no palácio quem ficou? Artaxerxes, ou Xerxes, tentando dormir e não dorme. E é assim que o capítulo de número 6 começa. Porque o capítulo de número 6 começa dizendo que naquela noite em que ele voltou para casa, e que ele fez a forca, o Ramã, o rei ficou no palácio. Só que o rei naquela noite teve uma insônia, ele não conseguiu dormir. Olha que interessante, vai pegando a trama aí, Guilherme, olha a história. O rei fica no palácio e ele não consegue dormir. Como ele não consegue dormir, coisa de rei, né? Ele pede para um dos oficiais e diz assim: pode me trazer os livros dos feitos do nosso reinado? Os feitos memoráveis do reinado. Aí eu fico imaginando aquele funcionário, aquele camarada que servia o rei, isso já era tarde da noite, o cara ser incomodado para ir numa biblioteca que devia estar distante, aonde se guardavam os livros. E aí você imagina, um reinado desse tamanho, quantos livros com os fatos memoráveis do rei não deveria ter ali? Imagina, irmão Stanley, aquele lugar com dezenas, centenas, irmã Samara, de livros com a descrição dos fatos memoráveis do rei Xerxes. E aí eu fico pensando que esse funcionário, ele não foi lá assim com bons amores, porque essa hora, meu amigo, o cara já devia estar cansado depois de um dia. Aí ele vai lá e faz mais ou menos assim: tá bom, pega, e ele vem e entrega o rei. Mas ele não apenas entrega, diz o texto que ele começa o quê? A ler. E ele começa a ler os feitos do que tinha acontecido no palácio. Eu fiquei pensando o que podia ter escrito naquele livro. Ajuda a 50 famílias carentes de Suzã. Compra de roupas para os desabrigados de Suzã na chuva do inverno. Almoço com os guerreiros que retornaram da batalha vitoriosa do inimigo. Aí aquela lista, vem vindo aquela lista assim, ó, um atrás do outro, João. E ele foi falando dos feitos: compra de carruagens importadas para o rei, armaduras de bronze extremamente afiadas e fortes, escudos. Aí de repente alguém disse assim, o camarada que estava lendo: Mardoqueu salva o rei de uma tentativa de assassinato. Imagina essa cena, no meio de um monte de coisa sendo lida. Aí lê assim: Mardoqueu salva o rei de uma tentativa de assassinato. Calma aí, lê de novo. Mardoqueu salva o rei de uma tentativa de assassinato. Que história é essa?
achou-se escrito que Mardoqueu, a quem havia denunciado 6:2, Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, tinha planejado matar o rei Assuero. Então o rei na hora pergunta: e o que foi feito para esse camarada? O que nós demos de condecoração a Mardoqueu por essa ação? Qual foi a distinção conferida a ele? Aí alguém diz assim: ele não recebeu nada. Como é que pode ele não ter recebido nada? Aí o rei pergunta assim: quem está no pátio? Amã. Amã estava lá só esperando ser chamado. E eu fico esperando, imaginando que ele estava naquela expectativa assim: ele vai me chamar, eu estou com a forca pronta, e na primeira oportunidade que ele me der, eu vou dizer o quê? Rei, eu preciso de uma autorização para empalar Mardoqueu. E o rei chama. E quando o rei chama, o rei faz uma pergunta para ele. E é interessante demais essa história, porque o rei vira para ele e diz assim: Amã, o que você acha que deveria ser feito a um homem a quem o rei deseja honrar? Rapaz, aquela hora ele deve ter flutuado assim, né? Ele deve ter se achado: agora deixa eu já preparar aqui a história, porque eu sou esse cara, eu sou um cara que o rei deseja honrar. É mais ou menos quando a mãe chega para o filho e diz assim: o que você acha que a gente deve comprar de um presente de aniversário para uma criança? Ele nunca imagina que o presente é para o outro, ele só pensa que o presente é para ele. Aí o rei chega e diz assim: o que você acha? Aí é interessante que o verso de número 6, então Ramã pensa. Olha o pensamento de Ramã: quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Quem mais o rei poderia honrar a não ser eu? Aí então Ramã, pensando que ele seria, Júlio, o cara que ia receber a honraria, ele descreve agora como o rei deveria honrar alguém. E ele diz: quanto ao homem, e eu fico até imaginando ele impostando a voz: meu excelentíssimo rei, excelentíssimo senhor, quanto ao homem que o senhor deseja honrar, que o Senhor gostaria de honrar, que sejam trazidas as trajes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real, que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que isso acontecer, pegue então o cavalo pela praça da cidade e proclama em voz alta. Será que o camarada queria aparecer? Olha o plano dele: o cavalo do rei, e ele vindo em cima, e deveria, enquanto andava, dizer o quê? Este é o homem a quem o rei deseja honrar. E ele está andando. Olha a cena que ele monta: as vestes reais, o cavalo real. Olha o que estava no seu coração, porque imaginava ele que ele seria o homem, e ele ainda pensa: quem o rei vai querer honrar a não ser eu? E ele termina de descrever, irmã Vanessa, e quando ele termina de descrever, é interessante, olha só o que acontece. Então o rei diz a Amã: vai depressa, pegue os trajes, pegue o cavalo, e faça isso com Mordecai. Vai depressa, pega os trajes, pega o cavalo e faça isso com quem? Mardoqueu, com Mordecai. Vai depressa, pega os trajes, pega o cavalo e faz isso com Mordecai, a quem o homem deseja honrar. Quem é este que o homem a quem o rei deseja honrar? E aí, meus irmãos, eu fico imaginando que o dia de Mordecai chegou, ele andando sobre as ruas da cidade de Suzã, e ali estava Ramã. Esse é o homem a quem deseja honrar, esse é o homem a quem o rei deseja honrar. Imagina ele puxando aquela, não posso dizer a mula do rei, mas o cavalo do rei, e ele puxando ali, dizendo: olha, aquele cavalo imponente, esse é o homem a quem o rei deseja honrar, esse é o homem a quem o rei deseja honrar.
Diz o texto que ele volta para casa tão angustiado e de cabeça coberta pela vergonha. Ele conta à sua mulher, aos seus amigos, tudo o que tinha acontecido. Então a mulher, olha só o que a mulher dele disse: se Mordecai, diante do qual você começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será? A minha versão diz assim: derrotado. Você será derrotado. Você será derrotado. Irmãos, eu vou parar por aqui, mas eu quero aplicar esse texto em 3 lições preciosas, porque a gente vai continuar no próximo domingo, por causa da nossa hora. Mas a primeira lição que a gente aprende até aqui na história, sabe qual é? O nosso Deus é um Deus de reviravolta. Reviravolta é a mudança brusca de uma situação qualquer. Quem imaginaria que o desfecho dessa situação, a forca pronta, o edito para mandar matar os judeus estava rodando na praça, estava tudo certo, era só falar com o rei, pegar a última autorização e empalar Mardoqueu. Só que uma coisa Ramã tinha se esquecido, ou não sabia: ele não conhece o Deus que nós servimos, que é um Deus de reviravoltas. Oh, aleluia! Irmãos, esse texto é extraordinário. Quem poderia prever essa reviravolta? Somente uma pessoa poderia prever isso: o nosso Deus. Somente Ele. Ele é poderoso, meus irmãos. Ele é especialista em reviravolta. Nem todo homem, todo aquele que acha que pode fazer alguma coisa é limitado, mas o nosso Deus tem poder para mudar de maneira brusca toda e qualquer situação. Vou repetir isso: o nosso Deus tem poder de mudar de maneira brusca toda e qualquer situação. Qual era a ordem dada? Mata o homem, empala o homem. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus vai dizer: nele fomos escolhidos, fomos predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito. É o propósito de Deus. O nosso Deus está nos céus, diz o Salmo 115, e Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. Por acaso há impossível para o nosso Deus? Não, irmãos. A primeira lição que esse texto nos mostra, que Ele é um Deus que revira a volta. Ele é um Deus que tem poder para mudar a história. Ele é um Deus que é todo poderoso. E o que é mais interessante, Deus Todo-Poderoso, agindo no meio de uma nação pagã. Olha como é que Deus age. Deus, que é todo-poderoso, agindo através do coração de um rei pagão, orgulhoso, hedonista. Deus agindo no meio da conspiração de 2 que queriam matar. E Deus, no meio de tudo isso, de todas estas coisas, Ele pega tudo isso e no final dá a palavra. A última palavra vem dele. No caso de Ramã e Mardoqueu, olha que interessante. A história virou de cabeça para baixo. Ela virou de ponta cabeça, Derlei. Sabe por quê, João? Ramã, ele começa o dia na pompa, lá no palácio, na ostentação. Ele visita os aposentos do rei. Mardoqueu começa o dia onde? Lá fora. Foi assim que o dia anterior começou. Um estava no palácio, o outro estava do lado de fora, com roupa e saco de cinza, orando. E eu fico imaginando orando na sombra daquela estaca. E nem ele sabia que aquela estaca era para acabar com a sua própria vida. Um está nos aposentos do rei, o outro está na porta do rei, roupa de saco, cinza, na sombra da estaca da sua morte. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que reviravolta. Mardoqueu, ele foi condecorado e Ramã foi humilhado. Por quê? Porque Deus tem poder de mudar toda e qualquer situação. Aleluia, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus de
Está achando que aquela situação já terminou? Está achando que aquela circunstância que você está envolvido é o fim? Você acha que o nosso Deus não tem poder para mudar ela? Deus é um Deus que muda a história. Ele é um Deus de reviravoltas. Oh glória, aleluia. Sabe qual é a segunda lição que eu aprendo nesse texto, irmão Wilson? Esse Deus que é um Deus de reviravoltas, Ele também é um Deus de detalhes. Isso me chama muita atenção. É um Deus das coisas que são tão pequenas, que às vezes passa para nós desapercebidas. E é interessante quando a gente olha para esse texto, uma coisa linda que nós podemos notar nessa história, que Deus é um Deus de detalhes. Com Deus, guarda esta frase, o insignificante se torna significativo. Aquilo que talvez para você é insignificante, aquilo que talvez para você nada pode acontecer, Deus faz do insignificante algo significativo. Por quê? Porque a glória é dele. E aí o que é que nós vamos aprender? Deus, meus irmãos, Ele está sempre, como soberano que é, orquestrando os detalhes da nossa vida. Nós não conseguimos enxergar nos detalhes, mas ao longo de toda a história, de geração em geração, Ele é Senhor, e tudo vai se cumprir conforme Deus planejou. Deus é que opera nas pequenas coisas, e nos mostra que o seu poder é grande, e por meio dos detalhes. Insônia. Já pensou? Todo um plano para tentar falar com o rei. Aí naquela noite, Deus simplesmente faz assim, ó, não dorme. Olha que coisa tão insignificativa. Quantas noites esse rei já não passou sem dormir? Mas naquela, ele não só passou sem dormir, mas ele disse assim, vai lá, e eu quero ler o quê? O que ele queria ler? O livro dos feitos do seu reinado. Agora você imagina que no tamanho dessa biblioteca, esse camarada que foi lá buscar, ele sabia que naquele volume era o que Deus estava operando? Aí ele vai lá e pega aquele volume e devolve, vem e começa a ler a história. No meio de dezenas e dezenas de volumes, ele pega o volume correto. O que talvez alguém poderia pensar, é apenas mais um livro, uma insônia, mais um livro, mais uma leitura. E é interessante, sabe por que eu fiquei pensando sobre isso? Que lá atrás, quando Mardoqueu fez a denúncia, irmão Stanley, o capítulo 1, na verdade o capítulo 2, termina só assim. E aí é interessante a gente voltar. O capítulo 2 termina dizendo assim: isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Por muitas vezes, Mardoqueu pode ter tido no seu coração, eu fiz tudo certo e nunca fui lembrado. Uau! Eu fiz tudo certo e nunca ninguém lembrou de mim. Eu fiz tudo correto e ninguém lembrou do que eu estava fazendo. Ninguém falou nada. A insônia do rei, o livro correto. Deus, meus irmãos, Ele cuida de detalhes muitas vezes inesperados. E a gente não consegue entender, a gente não consegue enxergar, mas às vezes o nosso coração apenas murmura, o nosso coração apenas reclama, porque como a gente não consegue enxergar o amanhã, a possibilidade de uma situação como essa, a gente murmurar, que a gente não foi reconhecido, que a gente não recebeu, que não se lembraram da gente é muito grande, mas não sabe nós, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é um Deus de reviravoltas, mas Deus é um Deus de detalhes. Conta-se em uma destas ilustrações preciosas, que a gente sempre lê, em histórias que têm aplicações importantes para a nossa vida, que um crente certa vez estava sendo perseguido, e esse crente estava dizendo, e os ladrões querendo pegá-lo, e ele saiu correndo para fora da cidade, e ele disse: Deus, me dá condições de achar um lugar, e de repente ele achou uma trilha na mata.
E ele viu aquela trilha, ele entrou naquela trilha, e os ladrões vindo atrás, aquele desespero todo, ele ouvindo que eles estariam chegar, e ele começou a clamar assim: Deus, levanta um muro, Senhor, levanta um muro sobre esse lugar, para que ninguém passe aqui, Senhor, nessa trilha. E a luz da lua bem clara, de repente ele viu uma aranha, começou a passar e a construir uma teia. E ele falou assim: Deus, o senhor está de brincadeira? Deus, o que é isso? Eu estou aqui, fugindo, nesse desespero todo, esse povo chegando e ele na oração, e eu peço para o senhor construir muro, e o senhor manda uma aranha para fazer teia. E a aranha continuou o quê? Construindo a teia, construindo a teia. E ele no seu clamor, e ele foi se encolhendo, porque ele ouvia as vozes, e de repente ele ficou no cantinho assim, e os ladrões chegaram na beira da trilha, e alguém disse assim: vamos, ele veio por aqui. E o chefe do bando disse assim: como vocês não conhecem a mata, como ele passou, olha essa teia, ele não está aí. Deus é um Deus de detalhes. Às vezes é uma pequena teia que está nos livrando dos bandidos. Às vezes é apenas uma insônia. Às vezes são coisas tão significativas, mas tão insignificativas, mas porque muitas vezes nós esquecemos do que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nosso Deus é um Deus de reviravoltas, nosso Deus é um Deus de detalhes, mas eu termino dizendo que o nosso Deus, e essa aqui para mim é a mais importante lição que eu levo para casa hoje: Deus não perdeu o controle da história. Eu queria que você repetisse isso comigo. Deus não perdeu o controle da história. Deus é um Deus de reviravoltas, Deus é um Deus de detalhes, mas Ele é um Deus que está à frente de toda a história. Deus está trabalhando mesmo quando a gente não vê. Deus estava trabalhando mesmo que Mordecai poderia não conseguir enxergar, não ser condecorado, não ser lembrado. Deus estava construindo toda a história, porque Ele é o Senhor. Por isso, Senhor, quando Jairo vem, cheio de dúvida, cheio de medo, e ele começa a clamar, e ele consegue chamar a atenção de Jesus para ir à sua casa. No meio do caminho, seus amigos vêm e dizem assim: Jairo, por que você incomoda o mestre? A sua filha já morreu, não adianta você levar mais o mestre lá. Qual é a resposta de Jesus para Jairo? Jairo, não tenha medo, tenha fé, Jairo, porque o nosso Deus é que controla a história, o nosso Deus é que cuida de todas as coisas. Você acha, meu irmão, que Deus perdeu os planos que Ele tinha na sua vida? Jamais. Você acha que Ele perdeu aquilo que Ele preparou para você? Jamais. Muitas vezes, meus irmãos, no meio da luta, no meio do problema, no meio da adversidade, o nosso coração muitas vezes quer olhar apenas para o vento, para o mar revolto, mas se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Ele não perde o controle da história. Eu quero chamar a sua atenção para essas 3 verdades hoje. Semana que vem eu quero encerrar essa série dizendo que o mal não prevalecerá, e nós vamos ver isso semana que vem. O mal não prevalece não, irmãos. Ainda que ele pareça que vai estar ganhando, mas ele não prevalece. Mas antes da gente chegar lá, isso é um spoiler da semana que vem. Hoje ele está dizendo para nós: há algo impossível para o nosso Deus? Há algo impossível que Deus não possa fazer? Deus é um Deus de reviravoltas. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que está no controle da história. Eu queria que você ficasse de pé. Olha, irmãos, esse livro de Esté tem mexido muito comigo. A cada semana eu vou mastigando esse livro, e eu fico ansioso para partilhar com os irmãos como Deus tem falado ao meu coração, porque quando eu olho para esse livro eu vejo o quanto ele é atual. Sabe por quê? Porque todos nós, e aí eu preciso te dizer uma coisa:
E aí eu queria que você olhasse aqui para mim, em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse para mim agora. Você que está em casa, olha aqui. Todos nós temos um Amã na nossa vida. Vou repetir isso. Todos nós temos um Amã na nossa vida. Agora, esse texto nos ensina que Deus é um Deus que revira a volta. A palavra final não é do Amã, não. A palavra final é do nosso Deus. Agora, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que está agindo nas pequenas coisas. Deus é um Deus que está agindo na teia que está sendo construída. E às vezes a gente está dizendo assim: Deus, cadê o Senhor? Deus, o Senhor não está falando comigo. Deus, o Senhor não responde. Deus, cadê o Senhor? Às vezes a gente gostaria que Deus abrisse o céu e falasse assim: filho, eu estou aqui. Mas Ele está respondendo nas mínimas coisas todos os dias. Ele está respondendo nas coisas pequenas. E às vezes a gente tem dificuldade de enxergar as coisas pequenas. Eu gosto muito de Zorobabel, quando ele nos ensina: celebre o dia das coisas pequenas. E aí eu quero te desafiar a sair aqui desta semana falando assim: Deus, me ensina a enxergar as pequenas coisas. Eu estou procurando os grandes milagres, eu estou procurando coisas vultuosas, quando o Senhor está agindo nas coisas pequenas e eu não estou conseguindo enxergar. O Senhor está agindo nos detalhes, o Senhor está agindo na insônia, o Senhor está agindo no livro, o Senhor está agindo naquelas coisas que muitas vezes eu nem consigo ver. Mas eu te peço perdão, porque eu não estou conseguindo enxergar o que o Senhor está fazendo. Eu estou com o meu coração tão ansioso, tão aflito, que eu não consigo ver. E aí Deus fala conosco: você não está vendo não? Mas eu preciso te dizer uma coisa: eu estou vendo. Eu já sei o que é a sua segunda-feira, eu já sei o que é a sua terça, eu já sei o que é a sua quarta, eu já sei o que é a sua quinta. Você está agoniado, fica tranquilo, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Acalma teu coração. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da situação. Ele é o Deus que se manifesta ao seu povo. Vamos adorar ao Senhor e logo depois nós vamos orar.